Muito obrigado, Pastor Arilton, por essas mensagens maravilhosas que vêm ao nosso encontro. E hoje, nessa terça-feira de manhã, estamos aqui no programa Encontro com a Vida, para que você tenha encontro com aquele que é a própria vida, o nosso Santo Deus. Temos alguns pedidos e agradecimentos aqui. Se você também quer compartilhar com a gente o seu pedido de oração, esteja enviando nas nossas redes sociais, que vão estar sendo mostradas aqui agora, e nós estaremos lendo eles e orando. Infelizmente, nem todos podem ser compartilhados por conta do tempo, mas nós estamos sempre orando por você e hoje nós temos alguns pedidos. A Joelita pede oração pela vida emocional dela que está muito abalada, mas ela diz que confia muito no nosso Senhor Jesus Cristo e que tudo isso vai passar logo, ela tem certeza disso. Ela pede pelos seus filhos, Kaique, Victor e Luísa. Estaremos orando por isso. Marlene Monteiro diz assim: peço oração para que Deus abra uma porta de trabalho para Esileide, a nora dela, e também para sua neta Lois Lene, que Deus envie um comprador para a casa do seu filho Maxwell e dê sabedoria também para Marlene superar e conseguir se reerguer sem sofrer. Nós estaremos orando por esses pedidos hoje, mas eu gostaria de compartilhar um texto bíblico com vocês. Em Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 1, nós encontramos Jesus ensinando a oração mais famosa de todas, do Pai Nosso. Nós encontramos esse paralelo com esse texto em Mateus, no capítulo 6. Porém, esse texto aqui, ele traz uma peculiaridade que eu gosto muito sempre de contar para as pessoas, para que a gente possa meditar nisso. A partir do verso 1 diz assim: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Esse verso me chama muito a atenção, porque logo depois Jesus vai ensinar a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Porém, esse pedido que os discípulos fazem é bem peculiar. Se nós pararmos para analisar esse texto, os discípulos basicamente estão pedindo isso: Senhor, ensina-nos a orar para Ti mesmo. Eles estavam pedindo para o próprio Deus a como eles poderiam orar para esse Deus. E sabe, nas nossas vidas diárias, muitas vezes a gente se esquece de fazer essas orações mais simples. A gente imagina que a nossa vida espiritual vai sair de uma vida completamente abnegada, uma vida onde a gente não tem contato nenhum com Deus, para uma vida completamente de dependência. Mas esse processo, ele é algo que a gente constrói com o tempo. A gente pode até tentar mudar de uma hora para outra e às vezes isso vai dar certo. Mas na maioria das vezes esse relacionamento é algo que a gente precisa ir construindo. Nesse momento eu gostaria que você pensasse quais são as orações simples que você pode fazer na sua vida. Senhor, por favor, eu não tenho uma vida espiritual. Eu não sinto vontade de orar, eu não sinto vontade de buscar, minha vida espiritual está fraca, mas por favor me ajuda nisso. Senhor, eu estou passando por determinada dificuldade, problema na minha família, problema com doenças, Pai, eu não vejo mais uma solução, mas por favor, me ajuda a confiar em Ti. Que essas orações simples, elas possam ser feitas diariamente por você, na sua vida, para que esse senso de dependência, ele cresça cada vez mais e cada vez mais você possa confiar nesse Deus. Nesse momento, eu convido você, onde você está, a se ajoelhar, se for possível, e fechar os seus olhos para que nós possamos conversar com Deus. Oremos. Pai querido, nesse momento nós estamos aqui, nessa terça-feira de manhã, entregando a nossa vida em Tuas mãos, Pai. Esses pedidos foram feitos aqui sobre saúde, sobre bênçãos, sobre vida espiritual, Pai. E nós entendemos que muitas pessoas que estão assistindo esse programa agora também necessitam de uma bênção em suas vidas. Precisam de uma renovação espiritual. Então a nossa oração hoje, Pai, é que o Senhor nos ajude a nos reerguermos, a deixarmos de lado essa vida de pecado e que a gente possa aprender hoje verdadeiramente a confiar em Ti. Que a nossa oração seja: Senhor, eu não tenho forças para fazer isso sozinho, mas eu sei que o Senhor consegue, que o Senhor pode me ajudar. E é por isso que nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. A cada pedido e agradecimento que fica em nossos corações agora, nós pedimos também que o Senhor atenda tudo, conforme a Tua santa vontade, porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Nos dê um dia abençoado na Tua companhia e que nos momentos que se seguem, nós possamos sentir a presença do Teu Santo Espírito em nossos corações. Nós Te rogamos tudo isso, pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia.
Eu fico esperando você todos os dias, porque eu adoro a sua companhia para esse momento de aprendizado. Deixa eu falar para você uma coisa, nós somos irmãos de caminhada. Temos que nos fortalecer mutuamente. Temos que buscar a vontade do Senhor para a nossa vida. E a vontade do Senhor é revelada em Sua palavra. Por isso, todos os dias, a gente te convida para juntos aprendermos mais da Bíblia. Eu tenho aqui vários recadinhos de nossos amigos internautas e telespectadores e eu queria partilhar com você. A Maria Pereira Barbosa nos escreveu em nossas redes sociais dizendo assim: bom dia, eu sou a Maria Pereira Barbosa do Tocantins. Eu assisto e ouço o pastor Arilton todos os dias às 5 da manhã. Quero dizer que sou muito grata por esse programa. Acho muito maravilhoso e assisto todos os dias às 5 da manhã. Ô, minha amiga Maria Pereira Barbosa do Tocantins, obrigado pela sua companhia, tá? Que Deus possa continuar abençoando você, sua família, e é muito bom ter a sua companhia, tá ok? O outro abraço vai para Cristiane Catino Rufato. Bom dia, irmãos, eu sou de São Caetano do Sul. Graça e paz, irmãos. Bom dia, pastor Arilton, que o Senhor abençoe sua família também. Cristiane, um abraço para você, obrigado por sua audiência e que Deus possa abençoar a sua família. Eu tenho aqui um outro recadinho também, agora do Paulo Oliveira Fernandes. Ele disse assim: bom dia, meus amados irmãos, que bênção esse programa, parabéns ao pastor Arilton e aos demais, e que o Senhor Jesus abençoe nosso dia na presença do Senhor. Obrigado, Paulo Oliveira Fernandes, obrigado por seu recadinho carinhoso. Obrigado a você, que é o nosso telespectador, que todos os dias se junta a nós bem cedinho aqui no SBT de Santa Catarina, ou então você que nos assiste no horário alternativo no nosso canal no YouTube. Você é sempre bem-vindo. E se você gosta dos vídeos do nosso canal, pega os vídeos e partilha também com outras pessoas. Seja também um replicador dos nossos vídeos, tá ok? A minha Bíblia já está aqui e eu queria agora convidar você para estudarmos esse tema tão especial, que é o tema das 7 pragas. Eu disse no início do programa de hoje que Deus ele vai derramar sobre a terra 7 pragas. Essas 7 pragas serão derramadas depois que Jesus deixar o santuário celestial. Tema esse que nós vimos na semana passada. E se por acaso você perdeu o tema da semana passada, basta voltar no nosso canal, Arilton Oliveira, e ali você vai encontrar todos os episódios dessa série do Apocalipse. Mas antes de avançarmos no estudo, como você sabe, a gente sempre ora, pedindo a bênção do Senhor para o estudo da palavra. Quero convidar você a orar comigo mais uma vez. Vamos orar? Bondoso Deus e eterno Pai que habita nos mais altos céus, muito obrigado, Senhor, pela chance de estarmos unidos mais uma vez para estudarmos a Tua palavra. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito esteja agora ao nosso lado. A Tua palavra está aberta em nossas mãos, queremos compreender a Tua vontade para a nossa vida. Por isso, nos abençoa e nos ajuda. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos então para Apocalipse capítulo 16. É nesse capítulo que nós encontramos o tema das 7 pragas. Mas eu queria começar com uma palavra do homem mais sábio do mundo, Salomão. E em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, ele disse assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem. Deus não nos criou para que nós morrêssemos. Deus colocou em nosso coração, de acordo com Eclesiastes 3:11, a eternidade. Sabe o que isso significa? Que eu e você fomos criados para viver para sempre. Infelizmente, o plano divino falhou, porque o homem escolheu desobedecer. Escolheu ouvir a voz da serpente ao invés de ouvir a voz de Deus. Resultado, o homem foi expulso do jardim do Éden, expulso do paraíso. Expulso do paraíso, o homem estava fadado à morte eterna. Mas Deus tanto amou o ser humano que ele estabeleceu um plano de salvação. Então hoje, eu e você, temos a oportunidade de abraçarmos esse plano e sermos salvos.
E aqueles que não aceitarem esse plano serão destruídos finalmente pelo fogo. Mas antes que os ímpios sejam destruídos pelo fogo, eles enfrentarão ainda 7 pragas, que é o que nós vamos ver agora no Apocalipse. Então eles sofrerão com o derramamento das 7 pragas e depois então serão destruídos pelo fogo. Há um texto do Evangelho de Cristo, se não me falha a memória, Mateus 15, 14, onde Jesus diz que se um cego guiar o outro cego, ambos cairão no barranco. Em todas as matérias você não pode ser guiado por pessoa cega, mas especialmente em termos religiosos. Você não pode deixar que a salvação que está à sua disposição seja terceirizada para uma outra pessoa. Você tem que, por experiência, conhecer os temas, saber as condições, se preparar da forma devida. Você não pode confiar a sua salvação a outrem. É por isso que você tem que todo dia investigar a palavra. E hoje eu queria dividir o nosso estudo em 3 partes. Nós vamos estudar sobre o tempo das 7 pragas, na parte 2 a descrição das 7 pragas e na parte 3 como escapar das 7 pragas. Então eu queria começar com o tempo em que as 7 pragas serão derramadas. Vamos falar então um pouquinho dos eventos finais da história desse mundo. Em Mateus 24, 14, Jesus disse assim: "E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim." Jesus deixou em Mateus 24 e 25, em Lucas 21, vários sinais. Sinais que indicariam quando sua volta estaria próxima. Jesus falou de terremotos, de maremotos, Jesus falou de eclipses, de queda de estrelas, Jesus falou do escurecimento de sol, a lua vermelha como sangue. Jesus falou de guerras, rumores de guerras, fomes. Mas Cristo deu um sinal definitivo para a volta dele, a pregação do Evangelho. Então Cristo disse que quando o Evangelho fosse pregado a toda criatura, o fim viria. Agora, no livro do Apocalipse, esta pregação fala de 3 anjos que voam pelo meio do céu e eles têm um Evangelho eterno para anunciar ao mundo. Esses 3 anjos contêm o último apelo divino à humanidade. Então, antes que Jesus volte, as 3 mensagens angélicas serão ouvidas. Há poucas semanas atrás, nós estudamos essas 3 mensagens. E se você perdeu esse programa, volta no canal no YouTube e você vai encontrar. Nós tivemos 3 programas, um sobre a primeira mensagem, um sobre a segunda e outro sobre a terceira. Então, o último apelo de Deus à humanidade são as 3 mensagens angélicas. É com isso que o mundo será evangelizado. E para dar poder aos filhos de Deus pregar esta última mensagem, Deus vai derramar aquilo que a Bíblia chama de chuva serôdia. Pastor, o que é chuva serôdia? Bom, a Bíblia fala sobre 2 chuvas que caíram na Palestina, chuva temporã e chuva serôdia. Então, o profeta Joel, o profeta Zacarias, eles usam a linguagem das chuvas para falar da obra do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, Deus derramou a chuva temporã e o Evangelho foi pregado lá em Jerusalém e depois nas cidades ao redor. Agora nós aguardamos a chuva serôdia. A chuva serôdia, ela vem para dar poder aos fiéis filhos de Deus pregarem a última advertência ao mundo e as pessoas terão uma chance de escolher de que lado elas ficarão no grande conflito. O tema será adoração. Aqueles que escolherem adorarem a Deus receberão o selo de Deus. Os que escolherem adorar a besta receberão a marca da besta. Então o Evangelho vai ser pregado. As pessoas se dividirão em 2 grupos. Então nós caminharemos para os eventos finais da história. A chuva serôdia, ou o poder do Espírito Santo, vai habilitar os fiéis.
E dentro da própria igreja, dentro da igreja cristã, vai acontecer o que nós chamamos de sacudidura. O que é a sacudidura? É a separação entre o trigo e o joio. Então Jesus falou que dentro da igreja existe o trigo e existe o joio. O trigo, ele é uma ilustração, um símbolo do fiel, enquanto que o joio é um símbolo do infiel. Jesus diz que ambos crescem juntos, mas na hora da colheita eles têm que ser separados. E nós já estudamos Apocalipse 14, verso 14 em diante, onde ensina que quando Jesus voltar, ele vem com a foice, porque ele veio para ceifar a terra. E ele vem para separar o trigo do joio. Então, é Cristo que vai separar, isso no movimento da sacudidura. Então, haverá uma sacudidura escatológica entre o povo de Deus. E as pessoas que estão hoje dentro da igreja remanescente, mas não são leais a Deus, elas irão para a Babilônia. Mas os fiéis que estão em Babilônia, eles virão para a igreja remanescente. Então, esse transe, ele tem que acontecer. Isso é o que nós chamamos de sacudidura. Então, as pessoas receberão ou o selo de Deus ou o selo da besta. Ou aceitarão adorar a Deus ou aceitarão adorar a besta. E quando essas decisões forem tomadas, a porta da graça vai se fechar. Pastor, o que é o fechamento da porta da graça? Essa expressão você não vai encontrar na Bíblia, mas você vai encontrar o conceito. E qual é o conceito? Há um tempo de oportunidade. Esse tempo ele vai acabar em algum momento. Sempre foi assim. Lembra dos dias de Noé? Noé anunciou por 120 anos que o dilúvio viria. As pessoas não acreditaram. Ele e sua família entraram na arca, se salvaram. Mas todos os que não acreditaram se perderam. Então houve um tempo determinado. A porta se fechou e quem não estava na arca se perdeu. Então, a gente quando usa essa expressão fechamento da porta da graça, nós estamos falando sobre um tempo de oportunidade e quando ele terminar, a porta se fechou. Essa expressão, ela também pode ser derivada do ensino de Cristo na parábola das bodas. Lembra das virgens? Então o noivo veio, 5 virgens estavam com azeite de reserva, entraram para celebrar a festa, o casamento. Mas as 5 virgens que não tinham azeite, elas saíram para comprar. Mas quando voltaram, a porta já estava fechada. Elas se perderam. É por isso que nós estamos afirmando que, ainda que não exista na Bíblia essa expressão, o fechamento da porta da graça, o conceito existe. Ele é totalmente bíblico. Então chegará um momento em que as pessoas não terão mais a oportunidade de escolherem ser salvas. Hoje a porta ainda está aberta e nós podemos aceitar o dom da vida eterna que Jesus nos oferece. Mas chegará o dia em que esse dom não mais estará disponível. A porta da graça se fechou. Esse fechamento da porta da graça, ele tem a ver com a queda das pragas. Porque Jesus termina a sua intercessão no santuário celestial e quando Jesus terminar sua ministração lá, o seu trabalho no santuário, ele vai deixar o santuário e então as pragas cairão. E agora nós vamos estudar quais serão as pragas que serão derramadas sobre a terra. Lembrando que no passado 10 pragas caíram sobre o Egito. Agora 7 pragas estão reservadas para o futuro. E tem muita coisa similar entre o que aconteceu no passado e o que vai acontecer no futuro. Lembrando também que quando as pragas caírem, é porque todo mundo já teve sua salvação definida. Quem está salvo não mais se perde, quem está salvo não mais se perde, quem está perdido não mais se salva. E é sobre os perdidos que as pragas serão derramadas, não sobre os salvos. Qual é a primeira praga? Apocalipse capítulo 16, verso 2. Leia o texto comigo. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, aos homens portadores da marca da besta
e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Veja, a primeira praga ela é derramada sobre quem? A Bíblia diz, sobre os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. No capítulo 14, nas 3 mensagens angélicas, foi anunciado, adora a Deus, não adora a besta. Se alguém adora a besta e a sua imagem, disse o terceiro anjo, Apocalipse 14, 9 em diante, também esse beberá do vinho da cólera da ira de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Então, aqueles que escolheram adorar a besta, agora eles recebem a primeira praga, que vai cair sobre os adoradores da besta e da sua imagem. Pastor, e qual é essa praga? Úlceras malignas e perniciosas. Interessante que essa expressão aqui, úlceras malignas, ela já havia aparecido lá no livro de Jó. Você lembra quando Jó foi acometido de lepra e ele raspava seu corpo com um caco de telha, porque aquilo doía, coçava, incomodava? Jó ficou numa situação tão terrível que até mesmo sua esposa disse, amaldiçoa teu Deus e morre. Se livra desse sofrimento. Pois a mesma expressão para a úlcera que aparece ali no livro de Jó, é essa expressão usada no Apocalipse. Então, os adoradores da besta e da sua imagem, eles receberão um tipo de úlcera, um tipo de lepra, parecida com aquela que Jacó enfrentou. E eles receberão esta praga porque eles escolheram adorar a besta ao invés de adorar o Criador. Eles não foram enganados. Eles fizeram isso com consciência, porque o apelo foi claro. Não adora a besta. Mas esses ímpios rejeitaram o apelo de Deus, abafaram a voz da consciência, rejeitaram a palavra para adorar a besta. Por isso eles recebem a primeira praga. Então, quando cair essa primeira praga, e nós veremos essa praga, porque ela será literal, quando nós virmos os adoradores da besta, da sua imagem, com úlceras malignas e perniciosas, nós chegaremos à seguinte conclusão: Jesus deixou o santuário celestial. Ele não mais está no céu. Os acontecimentos agora serão rápidos e sucessivos, anunciando o breve aparecimento dele nas nuvens dos céus. Agora você imagina, de uma forma inesperada, os homens são tomados desta praga. A humanidade vai entrar em convulsão. O que é isto? Você lembra quando estourou a questão da Covid-19? Você lembra como que o mundo entrou num ritmo frenético? Quantas pessoas perderam a vida? Uma situação pior do que aquela que nós vivemos, ela vai acontecer. Esta será apenas a primeira praga. Mas o Apocalipse fala de 7. Qual será a segunda praga? Apocalipse 16, verso 3 diz: derramou o segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Interessante, o primeiro anjo derrama a sua praga sobre os homens. Já o segundo anjo derrama a sua praga sobre o mar. E o que vai acontecer com a água do mar? Vai se transformar em sangue. E morreu todo ser vivente que havia no mar. Pastor, esta praga será literal? Sim, será literal. E ela está conectada com a praga do Egito, quando lá também as águas se transformaram em sangue. Pastor, essa praga será universal? Pelo que nós entendemos, não. Por que não? Porque 3/4 do planeta Terra
é formado por água. E se todos os oceanos que existem no planeta se transformassem em sangue, isso não apenas acabaria com a vida marítima, mas isso comprometeria o planeta Terra. Então, dos nossos estudos, nós compreendemos de que essa praga será local. Algumas partes do oceano se transformarão em sangue. E nesses locais morrerão todos os seres que estiverem lá. Agora imagine você o quadro. Antes, as águas do oceano que oxigenavam o planeta. Agora, com odor fétido de sangue. E a quantidade de peixes e outras criaturas que habitam os oceanos, em todas essas regiões atingidas pelas pragas, elas morrerão. Mas não para por aí. Os juízos de Deus continuam. Vamos então para a terceira praga. Derramou o terceiro, versículos 4 a 6, derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és o que eras, o santo, pois julgastes estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Se a segunda praga é derramada no oceano, nos mares, a terceira é derramada nos rios e nas fontes de águas, ou seja, na água potável. E os ímpios que forem atingidos por estas pragas, eles não terão água para beber. Agora imagine você, eles já foram acometidos pela praga das úlceras. Agora não tem mais água potável. Mas como a segunda praga, a terceira praga também deverá ser uma praga local. Por quê? Porque se todos os rios e fontes de águas do planeta se transformassem em sangue, todos os ímpios morreriam sem água. Quantos dias duraria a humanidade? Poucos dias. Só que não é esse o quadro que a Bíblia pinta. Quando a Bíblia fala da volta de Jesus, os ímpios estarão ainda vivos. Por isso eles pedirão aos montes e aos rochedos que os sepultem. Está lá em Apocalipse 6, né? Versos 15 em diante. Então, a humanidade não vai morrer por falta de água. Isso quer dizer que essa terceira praga não será universal. Então, em alguns locais, os rios e as fontes das águas se transformarão em sangue. Depois vem a quarta praga. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Agora, a quarta praga é derramada sobre o sol. E o que vai acontecer? Ele vai aquecer mais do que já está e vai queimar os homens com intenso calor. Mais uma vez eu repito, essas pragas do Apocalipse, elas não atingirão as pessoas salvas, as que foram seladas com o selo de Deus. Elas atingirão apenas os ímpios. Os ímpios é que passarão por essas pragas. Agora o sol vai queimar as pessoas com intenso calor e elas sofrerão esse momento e elas vão perceber, tarde demais, as escolhas errôneas que fizeram e as consequências que isso está acarretando. Deixa eu voltar em um detalhe aqui que eu esqueci de mencionar. Voltando na terceira praga, o anjo das águas diz assim: Tu és justo, julgaste estas coisas, derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Aqui está um detalhe interessante. Os ímpios agora têm sangue para beber porque eles derramaram sangue de
santos e de profetas. Você se lembra de quantos profetas perderam sua vida por anunciarem a mensagem de Deus, por advertirem as pessoas contra o pecado? Lembra do profeta Isaías, que teve sua vida ceifada, foi martirizado? Você lembra de João Batista, que foi decapitado? Você lembra do apóstolo Paulo, que foi decapitado? Você lembra de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo? Você lembra de Estevão, que foi apedrejado? Esses foram os profetas de Deus, que foram mortos, que tiveram sangue derramado. E o que dizer dos santos? A expressão santos aqui refere-se aos filhos de Deus de todas as eras. Há poucos dias nós estivemos visitando, lá no norte da Itália, a casa dos valdenses. Um povo simples que serviu a Deus durante a Idade Média, mas milhares deles perderam suas vidas porque não se sujeitaram às doutrinas da Igreja Romana. Milhares perderam suas vidas. O sangue de santos foi derramado, pois agora sangue lhes será dado a beber. São dignos disso. Você percebe quantos sofrimentos os ímpios passarão? Eu queria falar com você uma coisa. Deus deseja o melhor para todos nós. Deus deseja o melhor para seus filhos. Mas nós temos que escolher de que lado ficaremos. Nós precisamos fazer uma escolha. Aqueles que adorarem a Deus e receberem seu selo serão guardados e protegidos nesse momento. Mas aqueles que não aceitarem a graça que emana da cruz pagarão um alto preço, passarão por essas pragas e finalmente serão destruídos. Amanhã nós vamos estudar sobre a quinta, a sexta e a sétima praga. E também nós iremos aprender sobre como escapar a estas pragas que em breve serão derramadas. Amanhã vamos continuar nosso estudo. Mas hoje, eu queria dizer para você uma coisa. Deus plantou em nosso coração a eternidade. Deus quer que você viva. João 3,16, que pode ser o verso áureo da Bíblia, declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer que você tenha vida eterna. Deus não quer que você passe por isso. Então você precisa hoje tomar uma decisão. Você precisa hoje aceitar a Cristo como teu Salvador pessoal. E aí, meu amigo, minha amiga, eu espero que enquanto você estava ouvindo essa canção, você tenha pensado no seu futuro. Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. A palavra de Deus diz, através de Pedro, que o Senhor não retarda a sua vinda, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, Ele é bondoso para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Que o Espírito Santo de Deus, que é quem provoca em nós o genuíno arrependimento, trabalhe em nosso coração e nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E nos prepare para esse tempo de prova. Vamos orar? Amantíssimo Deus e bom Pai, louvamos e exaltamos o Teu nome pela salvação que nós temos em Cristo. Obrigado, Pai, porque cada praga que será derramada sobre a terra, para nós é uma advertência. Advertência para o tempo em que nós estamos vivendo. Nos ajuda, Pai, a fazermos o devido preparo para Te recebermos em glória e majestade. Abençoe esse amigo, esta amiga que ora comigo e que nós possamos abrir nosso coração à influência benfazeja, benéfica do Teu Espírito e assim nos prepararmos para o Teu regresso. Dai-nos um dia feliz e abençoado na Tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém.